Fala pessoal, vamos para mais um festival de mercado hoje. Dia 12 de junho, sexta-feira. Diazinho legal, né? Movimentado, mas bem interessante para a gente fazer as análises hoje. Uma apresentação, me chamo Mikael, opero no mercado desde 2014. Né, apaixonado por análise técnica, como eu sempre comento com vocês. Né, e o disclaimer de sempre, né, esse canal tem propósito exclusivamente educacional. Não estou recomendando compra ou venda de nada, a gente simplesmente faz o estudo dos gráficos aqui, beleza? Né, teve uma mudança aí na apresentação, né? Não sei se vocês perceberam. Depois eu devo alterar de novo, né? Só tô mexendo um pouco porque aquela apresentação tava meio mortinha, né? Então vou alterando aos poucos aí. Tanto isso quanto a abertura, se eu achar que fique algo melhor também. Vamos pro gráfico. Né, hoje Bov, né? Coisas interessantes pra gente falar aqui de Bovespa, tá? Do índice Bovespa. Ele, né, hoje ele testou o limite superior da cunha. Lembra que um tempo atrás eu ficava falando com vocês, eu não vou tirar o limite da cunha, não vou tirar o limite superior da cunha porque ele pode vir fazer um pullback aqui? Então, hoje foi o dia, né? Demorou, mas chegou. Né? Ele fez um teste aqui no limite superior da cunha e teve reação, né? Ah, mas foi por causa do limite superior da cunha? Não sei, cara, não sei. Provavelmente não, entendeu? Mas a linha não tá aqui? Né? De repente algumas pessoas operaram de acordo com essa visão. Por isso que a análise técnica funciona. Né? Então a gente teve esse limite superior da cunha aqui que segurou. Tivemos aqui também a média de 9, que finalmente chegou na média de 9, depois de vários dias. O último dia que chegou na média de 9, fez a última vez que fez o fundo, foi aqui no dia 29/5. Depois disso ele não deu mais entrada no Ibov. Então hoje ele fez o recuo para a média de 9 finalmente, né, e tocou no limite superior da cunha, fez o tal do pullback aí, o famoso pullback. Né, então, o que a gente espera agora? Né, o que a gente espera? Tá? Nunca é certeza de nada, tá, gente? E mais uma vez esqueci de abrir a ferramenta, né? Todo santo vídeo eu esqueço. Incrível. Vamos lá. Então o que a gente espera aqui para os próximos dias? Né? Um candlezinho, né? Ou até que rompa a máxima de hoje, né? O importante é um candle que não perca a mínima, né? do dia, tá? Porque se ele perder a mínima, ele pode sim vir fazer novos fundos, com certeza ele vem fazer novos fundos, e talvez venha buscar aqui a região da média de 21 com essa região aqui de resistência que virou suporte depois do rompimento, tá? Então o importante seria não perder essa mínima aqui, seria bem legal. Mesmo porque se a gente fizer um Fibo, eu acredito que ele tocou aí no média de 50 de Fibo, tá? Vamos ver aqui da mínima para máxima. Né, aumentei o gráfico aqui para vocês verem. Da mínima para a máxima da última correção que tivemos do último fundo, ele tocou no 50% e está fechou praticamente em cima, né, de 38,2 de Fibo, tá? Então é uma região interessante sim de suporte para o Ibov. Se ele romper a máxima de hoje, tem uma movimentação interessante. Uma movimentação interessante que, se a gente usar também a própria retração de Fibo para traçar objetivos, olha que interessante, ó. Se ele romper, né, se ele romper a máxima de hoje e consequentemente vem em busca de rompimento desse último topo, caracterizando o pivô de alta, né, a única resistência que ele vai ter aqui, que está bem próxima, é de 100 mil, né, junto com a média de 200. E o Fibo, o primeiro objetivo de Fibo dessa pernada de alta seria 105 mil, que é uma segunda resistência que eu tracei aqui, né, provavelmente de uma linha que tocou várias vezes, né, de resistência e suporte. Então uma linha de força aqui que a gente tem, né, na região de 105, 105, 500, 105, 300, 105, 500. Então é uma região interessante aí para a gente monitorar, tá? Caso a nossa bolsa venha fazer novas altas, né? Que pode ser que aconteça assim, tá? Né, o gráfico diário ele está visivelmente em altista, né? Tá com viés de altista. Isso não tem como alguém falar que não, tá? Porque tivemos sim uma queda aqui do coronavírus, mas ele vem fazendo topos e fundos ascendentes há muitas semanas, então, né, muitos dias. Então não tem como falar que não tá em tendência de alta, tá legal? No semanal é aquela coisa que eu comentei com vocês durante a semana, tá? O índice ele rompeu a região da média de 21 sem fazer testes nela, sem testar a média de 21. E o que eu falei com vocês quando acontece isso? Ele vem buscar a média de 21 aqui, querendo ou não, ele vem fazer o teste. Então ele fez o teste aqui na média de 21 agora, né, no gráfico de hoje, no candle de hoje, e fechou a semana assim. Então rompendo a máxima de hoje, no caso seria mais ou menos aqui nessa região, não lembro agora exatamente, ou aqui, né?
Então, ou seja, né, rompendo a máxima de hoje, pode sim vir buscar os 100 a 105 mil pontos, cara. Sem problema. É um pivôzinho aqui, é um descanso que ele fez no gráfico semanal, tá legal? É um descanso, né, um descanso considerável de 50% de FIBO para voltar a fazer novas altas, né, principalmente no semanal. O semanal tá muito bom de Ibov também. E isso ajuda o gráfico diário a não tá nada esticado, entendeu? Então pode sim fazer novas altas aí a partir de segunda-feira. Vamos ver o dólar. O dólar ele fechou, tá fechando aqui próximo da média de 9 também, porém com viés baixista, né, fazendo topos e fundos descendentes. Então o que a gente espera no gráfico diário de dólar, tá? O gráfico diário ele perdendo, né, fez o pullback perfeito, pullback na região de R$5, aquela região que eu falei que é uma região importante, perdendo a mínima de hoje, que seria os R$5, 4.900 e alguma coisa. Vamos ver aqui. Mínima de hoje, 5.005. Então, perdendo 5.005, né, R$5,005. Ele vem, com certeza, né? Vamos dizer 5.005, né? Vamos perdendo os R$5, ele vem sim buscar, vem fazer novas mínimas aí, provavelmente perdendo a região aí de 4.820, tá? O grande problema e o grande obstáculo do dólar agora, que ele vai precisar de força, né? É que no semanal ele fez essa figurinha aí que é bem interessante, chama bastante compra, né? Que é a gente estava até desenhando, né, mais ou menos esse cenário aqui durante a semana, né, no início da semana. A gente comentou que o gráfico poderia sim vir a ficar com um martelinho desse na média de 21, né? Ou seja, é uma situação no semanal, uma configuração de compra bem interessante para o dólar, né? Então isso acaba fazendo com que chame compra. Olha onde ele fez esse martelinho, em cima da 21, 50% de retração de Fibonacci, né? Então a gente vai juntando todas essas características que no gráfico semanal já é um viés altista. Vamos ver no gráfico mensal, que a gente tinha traçado essa linhazinha aqui, que eu ajeitei hoje, né? Olha, eu vou tirar essa linha agora, essa linha roxa, né, para mostrar para vocês que é onde ele veio parar, né, nessa semana. No gráfico mensal, ele veio exatamente bater na média de 9 aqui, tocou na média de 9 e ganhou reação. Então é uma região que eu falei com vocês, né, que foi uma região realmente bem importante, onde pode ter sido característico para o dólar voltar a fazer novas altas, né, a partir desse toque. Então, a única coisa que a gente tem aqui no diário, ele tá com viés baixista, tá? Mas no semanal e no mensal foram situações positivas aí, foram figuras positivas para o dólar, tá? Então vamos ficar de olho aí no que pode acontecer, porque querendo ou não, o que acontece com o dólar interfere na nossa bolsa, né? Existem muitas ações aí que tem ou dívida em dólar ou receita em dólar, então isso acaba mexendo um pouco com as ações. Por exemplo, mas eu não faço isso. Se você opera Vale, você querendo ou não, você está sendo, você tem que olhar o dólar, tá? Porque querendo ou não, Vale é uma grande exportadora para a China e a China paga em dólar. Ou seja, né, quanto maior o dólar, melhor para Vale. Concorda comigo? Agora, se você for uma empresa importadora, então é muito ruim você ter o dólar alto. Então isso acaba ficando ruim aí Então quando o dólar cai, por exemplo, nessa queda aqui, as empresas que eram importadoras, que o dólar caiu 20%, foi excelente. Então vocês têm que ficar, sempre vocês precisam olhar o dólar, pelo menos numa visão, uma visão bem de longo prazo, para vocês entenderem o que pode acontecer com a carteira de vocês, beleza? Até mesmo uma proteção. Hoje você pode não ter uma proteção, mas nos anos sequentes aí, no caso, se você vem aumentando sua carteira, vai chegar uma hora que você obrigatoriamente vai precisar fazer proteção. Então isso é importante vocês começarem a ter esse tipo de conhecimento no dólar, tá? Que o dólar vai ser um tipo de proteção que você vai poder fazer. Beleza? Então já falamos de índice dólar, vamos agora para as ações. Começar com Petro, né? Petrobras hoje fez um 2G, né? Um candle de dúvida, porém um candle de dúvida em cima da média de 21 e abaixo da média de 9. Então o que ele fez? Ele sambou aqui, como eu falo com vocês, quando o papel fica, né? Quando o preço fica entre essas duas médias, é uma região muito difícil, né? É uma região difícil para o preço, porque ele não sabe em qual, entre aspas, assim, né? Vamos falar numa historinha, né? Ele não sabe em qual média ele vai acreditar aqui. Será que ele vai respeitar a média de 9 ou a média de 21? Então ele fica batendo cabeça, né? Ele bateu cabeça aqui entre essas duas médias. Porém, é uma visão altista aí para Petrobras, né? Fechou aqui bem em cima da média de 21, né? A média de 21 é uma média mais longa, então uma média mais confiável,
tá? Vamos dizer assim. E tá numa LTA, tem uma LTA, tem tudo fazendo com que Petro não perca essa região. Tá? Temos também uma Fibo, eu vou botar aqui no gráfico de 60 minutos, que fica mais fácil de traçar Fibonacci. Tá? Antes disso, né? Aquele Fibo que a gente traçou aqui, certo? Que era caso viesse perder essa região, a primeira retração foi exatamente a primeira retração de Fibo foi exatamente R$ 20,09. A mínima de hoje foi quanto? R$ 20,10. Então atingiu aí o objetivo de Fibonacci com maestria, né? Se eu fizer toda exatamente como centavinhos aqui, talvez até batesse ali em R$ 20,10, mas não precisa disso, né? Vocês entenderam que a partir do momento que ele perdeu essa região, ele chegou pelo menos no seu primeiro objetivo. Vai alcançar os próximos? Não sabemos, tá? Então não tem como a gente ter certeza absoluta, mas o primeiro objetivo, caso vocês tenham, caso alguém tenha entrado no rompimento perdendo essa região aqui de R$21, né, o primeiro objetivo com certeza seria R$20,10, 9 centavos. Então você com certeza realizou pelo menos parcialmente aí 4,5% no bolso, né? Então, depois desse toque aqui, ele voltou a fazer um candle de força pelo menos até as 9. Então vamos aguardar aí para ver o que acontece com o Petrobras. Petrobras é interessante também que a gente teve uma região aqui, se a gente pegar no gráfico de 60, dá pra gente ter uma noção. O último fundo de Petrobras foi esse aqui, 18,33, certo? O último fundo relevante que pode ser visto no gráfico diário, tá? Não essas mínimas correções aqui. Então, o último fundo relevante foi esse aqui, 18,33, o que dá para ver pelo gráfico diário. E vamos colocar a máxima aqui, né, de toda a correção, de toda a alta, né, o Fibonacci de 61,8, né, retração de 61,8 foi exatamente R$20,12. Mais uma vez você deveria ter realizado ali, caso você tivesse vendido em Petrobras, né, coisa que eu acho um pouco difícil. Só se você fez isso pelo gráfico de 60 minutos e você fez um day trade. Aí um day trade sim, 4% foi sensacional, tá? Mas tirando isso, né, você não devia estar vendido porque o gráfico do Petrobras está bem forte. Tirando o FIBO aqui para ficar mais fácil, né? Então o Petrobras está bem tranquilo. A gente viu que tivemos o FIBO de 61,8, tivemos o objetivo de venda ali, o primeiro objetivo alcançado. Então isso diminui um pouco a pressão vendedora aí na Petrobras, tá? Petrobras está bem bonitinha também, tá bem bonitinha, né? Agora descansou. O que ele fez aqui, resumindo o cenário aqui, né? Ele rompeu, né? Fez essa região, bateu, ele saiu dessa região do suporte do limite inferior aqui do gap, tá? Que era um limite bem forte, que ele bateu 1, 2, 3, 4 vezes. Na quinta ele conseguiu passar. Então ele foi praticamente direto até os 22,50, que era uma região que a gente falou que era uma região forte também. Então aqui foi feita a realização, né, de lucros. E agora o que ele fez? Ele deu uma descansada perfeita para a média 21, para fazer novas altas. Então ficar de olho em Petrobras, né, porque está com uma formação bem interessante. Vamos para Vale agora. Né? Vale também fez um movimento bem interessante, como aconteceu em Petrobras. Chegou até a média de 21 e na média de 21 ganhou força, tá? Na média de 21 ele ganhou bastante força e fechou quase um martelinho aí na média, muito próximo da LTA. Então é uma região que pode ser sim um fundo bem interessante em Vale, para quem está apostando aí na valorização do papel. Né? Sabemos que tem essa região de R$57 que vai fazer um pivôzinho de alta caso o preço chegue até lá. E depois temos R$60, que é o topo histórico, R$60, R$61. Então a gente está falando de uma valorização aí de 12%, num risco de 5%. É uma situação bem interessante para você estudar, tá? Uma possível oportunidade aí em Vale, né? Beleza, vamos ver semanal de Vale. Semanal de Vale bem tranquilo, por mais que tenha caído bastante, está distante da 9. Então foi bom para o papel ele fazer uma lateralização, né, para a média encostar mais no preço, enfim, né? Isso a gente já tem conversado durante vários dias, né? Que o semanal de Vale está bem tranquilo e até esticado. No diário ficou perfeito. Vamos para Bradesco. Bradesco também é o que a gente estava comentando nos últimos dias, né? A maioria dos papéis estava muito esticado. Teve uma alta aí de Bradesco de 25% no setor bancário. Vamos botar uma média aí, né? Porque vamos colocar Bradesco como papel de setor bancário. Então teve uma alta de 27% de uma vez só. Então é meio normal acontecer esse tipo de
esse tipo de recuo do papel, gente. Não se preocupe, é o que eu falei com vocês na quarta-feira, né? Teve esse candle grande aqui, feio, mas eu falei, cara, tem que acontecer. Uma realização vai acontecer, as pessoas compram, chega uma hora que vai realizar, vai botar o lucro no bolso. Foi o que aconteceu. Então agora sim, chegou próximo da média 9. Então você começa a pensar de novo em relação à compra. As pessoas começam a olhar de novo o papel para compra. Ninguém vai querer comprar. Tem uma pessoa que tem um pouco mais de experiência e opera por gráfico, ele não vai comprar aqui, gente. Não vai comprar aqui. Ele vai esperar uma correção no papel para depois ele comprar em uma região que a possibilidade dela vir a fazer novos topos é maior, né? Então, quer dizer, pode acontecer dele amanhã romper a máxima de hoje e continuar subindo? Pode. Pode acontecer também do Bradesco vir aqui nessa região de 20 e 45, né, onde a média de 21 vai estar ascendente, vai chegar mais próximo. E aí sim ele romper e fazer novas altas? Pode, porque retração de 61,8 de Fibonacci, uma resistência sensacional aqui, ó. Você está vendo uma resistência do último topo que o Bradesco fez? É bem aqui em cima de Fibonacci, em cima de R$20,40. Então, tudo leva a crer que ou ele vai romper a máxima amanhã, na segunda-feira, e vai fazer novas altas, ou então ele pode vir aqui a 20,45 sem problema algum. Vindo a 20,45 chama mais compra ainda, tá? Chama mais compra ainda, por incrível que pareça, né? Se ele vier corrigir até 20,40, o papel fica muito interessante para quem está de fora. Quem está comprado, né, passa um calor, mas ainda assim é uma correção saudável, beleza? Isso vocês têm que entender. No semanal de Bradesco foi aquele, a gente tinha comentado, né, mas eu vou fazer um novo resumo, mais uma vez falar sobre o semanal de Bradesco aqui. Fez um rompimento bem importante, tá, nessa semana no diário. E agora o que a gente encontrou aqui? Média de 200 no semanal. É muito difícil, mas muito difícil ele passar de uma vez só. É muito raro isso acontecer. Você pode ver que até no coronavírus, na queda do coronavírus, o que aconteceu aqui? Né? Vamos fazer um intrasemanal aqui, o que aconteceu? Preço caindo aqui, tá? Vou começar a partir desse dia, tá? Caiu essa semana. Nessa semana aqui que eu vou desenhar, o que ele fez? Ele provavelmente, né, abriu aqui, né, abriu em gap. Ele chegou, provavelmente subiu, né, fez o pullback para voltar a cair, né, que o preço estava descendente, caiu bastante, voltou para a média de 200, né, para fazer o pullback na média de 200 para voltar a cair. Então, para você ver qual a importância da média de 200 nos gráficos, principalmente no semanal. Então, é uma região que é muito respeitada. Então, o que ele fez? Tocou na média de 200, fez um recuo, tá? No semanal, a média de 21 está descendente, né? Não poderia perder a mínima da média a mínima dessa semana. Mas caso venha a perder, o que seria perder a mínima da semana? A mínima de hoje. Né? Então, caso venha perder a mínima de hoje, o que a gente já comentou no gráfico diário? Pode vir buscar R$20,40, que ainda no semanal é a média de 9, gente. A média de 9 que ainda está ascendente. Então, na semana que vem, ele vai estar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais para cima, e ele vai chegar nos R$20,40. Então, é mais um indício que, se o preço vier bater a R$20,40, é mais um indício que tem mais força, um suporte muito, muito interessante, onde o Bradesco dificilmente passaria. Tá? Então, aqui seria um pullback pré-rompimento da média de 200, certo? Aqui, ó, o preço veio numa semana, fez uma alta excelente. Nessa segunda semana ele chegou até aqui. Caso na semana que vem ele coche aqui e faça um rompimento, não na mesma semana, tá? Mas encoste aqui e na semana que vem feche acima do preço que abriu, vai fazer um martelo sensacional na média de 9. E no gráfico diário vai ficar mais bonito ainda. Então, sem preocupação com esse gráfico de Bradesco, gente. Vocês precisam entender que se você está comprado, se você comprou no lugar certo, né, onde deveria comprar Bradesco, você está com um ganho excelente e só está administrando posição. Então, fica de boa. Ciel ficou ali, né? Fechou bem feio hoje, né? Diferentemente dos papéis que eu mostrei para vocês até agora, que foi Petro, Vale e Bradesco, Ciel ele fechou feio, né? Fechou feio na mínima, né? Mas vamos conversar aqui um pouco de FIBO. A única coisa que pode estar segurando o Cielo aqui é um FIBO, ó, FIBO de 50%, tá? O papel pode fazer um recuo até R$4, pode, vai bater exatamente na média de 21, que já está ascendente. É importante fazer esse primeiro toque na média de 21 depois do rompimento dela que estava baixista. Então o que está acontecendo aqui, né, em Cielo? Tá vendo essa média de 21 aqui que estava caindo? Caiu, o papel rompeu essa média de 21. Agora o que está acontecendo? A média de 21 está ascendente e é a primeira vez que o papel vai buscar essa média de 21 para voltar a fazer novas altas. Então é importante sim um toque nessa média de 21 caso venha fazer o toque, tá?
E se romper, se tocou na média 21 e fazer uma figura de reversão, um candle comprador, algo do tipo, é uma oportunidade muito boa de entrar em cielo, tá? Muito boa. Papel no diário ainda está comprador, por mais que tenha feito esse candle feio. Eu falei que ainda tem suporte aqui em cielo, tá? Tem essa linha aqui, ó, que provavelmente deve bater próximo também, se você quiser botar uma resistência aqui. Olha que legal, tem uma resistência aqui em cielo, ó. Tá? Se você botar no gráfico de 60 minutos, você vai ver que ele bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, aí rompeu, né? Enfim, né? Foi uma área interessante para Cielo. Então vou até deixar essa linha aqui que foi uma linha legal. Agora, no semanal de Cielo, né? É uma região que realmente tem que tomar cuidado. Por quê? Tá? Por quê? Porque se perder a mínima de hoje, é uma estratégia de venda muito famosa no mundo inteiro. Então, vai chamar a venda para o papel. Certo? Vai chamar a venda para o papel. Quem opera gráfico semanal, que aguenta, né, uma variação, se você vai entrar na venda de um papel, você tem que aguentar uma alta de até 20%, né? Você tem que segurar até 21% de prejuízo aqui, se o papel voltar a subir. Né? E é uma saída, né, um stop loss técnico, então você não pode mudar ele inicialmente. Tá? Então é uma estratégia de venda que está armado aqui para a Cielo, que tem que tomar cuidado. Tá? Mas a gente sabe que tem a média de 21 no diário aqui. Nos R$4 tem essa resistência. Então tá bem calçado, tá? Tá bem calçado. Se você tá nesse papel, eu só tomaria cuidado aí caso viesse perder R$4. Não deixaria, eu não ficaria comprado no papel caso ele feche abaixo de R$4, confirme a perda dos R$4 no diário. Interessante? Porque aí ele vai confirmar a perda da média de 21, aí rompendo, por exemplo, se ele, né, eu vou desenhar aqui, gente, que fica mais fácil do que ficar falando demais. Tá, vamos supor que na segunda-feira ele faz um candle desse, tá? E a média de 21 vai estar passando aqui. E na terça-feira, ele rompe a mínima. A partir do momento que ele rompeu a mínima, se eu estivesse nesse papel, eu cairia fora. Tá? Porque aí confirma a perda dessa mínima, confirma a falta de respeito com a média de 21, onde ele vai estar respeitando o gráfico do semanal, mais do que a média de 21 do diário. Então, aí você tem que sair, né, tem que saber recolher a barraca e ir embora, tá? Não pode casar com um papel desse não. Beleza? É importante saber isso, porque a gente está num momento ainda que, né, de bastante indecisão, né? Bastante indecisão. Falamos de Cielo, vamos falar de HGTX agora. HGTX, já vou traçar a Fibo de HGTX, né, antes de a gente começar a falar. O que aconteceu aqui em HGTX, gente? Perdeu perdeu a retração de 61.8 de Fibonacci? Perdeu. Mas o que não pode acontecer agora em HGTX? Né? Não perder, não romper e perder em fechamento, tá? Porque a gente tem a média de 21, estou falando para quem quer entrar no papel. Esse papel aqui a gente está querendo entrar, certo? Ninguém está comprado em Hering. Então a gente não está, eu não estou falando de quem está comprado. Aqui no caso é a oportunidade que a gente vê o que pode acontecer com o gráfico. Tá? O que pode acontecer que possa ficar interessante, né, HGTX? Um candle de compra nessa região aqui, né, onde tenha mostrado, onde o candle pode até perder a mínima, tá, desse candle aqui feio, onde confirmaria a perda do 61, mas fechar acima da mínima de hoje, entendeu? Qualquer candle fechando acima da mínima de hoje em HGTX é considerado uma possível, né, entrada agressiva no papel, tá? Agressiva. Não tem confirmação de quase nada no papel para você entrar, principalmente se está dentro de uma consolidação. Isso lembra muito que banco. Vou voltar aqui para Bradesco para vocês verem a primeira entrada de Bradesco no banco que eu comentei. Foi justamente nesse candlezinho aqui, ó. A gente comentou, foi justamente nesse candle. Estava dentro de toda essa consolidação ainda, né, toda a consolidação de Bradesco, mas fez um candle interessante, com força, em cima da média de 9, depois de uma alta interessante. Então ele veio fazer o recuo nas médias, né, o primeiro recuo, né, de média, para tentar fazer a compra. É uma entrada agressiva, com certeza é. Não tinha confirmação de nada dentro de uma consolidação, mas é onde dá maior lucro, né? Então, e como você, né, no caso, como eu sou trader, a gente tem que procurar entradas que tenha maior lucratividade. Beleza? Então, Hering no diário tá isso aí. No semanal tá horrível, tá horrível. Então, o que a gente vê no semanal? Chegou na média de 21, tá? Tocou na média de 21 e perdeu completamente a força de compra, completamente. E o que ele fez aqui? Ele não só perdeu a média de 21, como na mesma semana ele perdeu a média de 9. Então, perdendo a mínima
dessa semana, no semanal, é caracterizado uma entrada de venda de livro, tá? De livro, em cima de uma resistência. Então tem que tomar cuidado. Por mais que no diário fique bonito, a gente tem que olhar também o semanal. Talvez, se no diário ficar uma entrada absurdamente bonita, um martelo em cima da média de 9, em cima da média de 21, né, com a possibilidade de, com um risco muito pequeno, né, um pavio não muito grande, ou então corpo, né, em relação ao corpo interessante. Então você vai entrar, eu entraria nesse papel? Eu até entraria, mas não entraria de mão cheia, certo? Mesmo porque no semanal tá bem feio. Então como é que eu vou entrar num papel aqui de mão cheia sabendo que tem uma estratégia de venda no gráfico semanal, que é um gráfico que é muito mais respeitado do que o diário? Não pode, né, gente? Então se você tiver com a mão coçando aí eu entraria com uma mão menor, né? Só botando um pezinho. Depois faria novas entradas em cima do papel, caso ele viesse a andar a seu favor, né? Vamos para JBS. JBS é um papel que eu estou querendo tirar aqui do radar. A gente pode até incluir um outro papel aqui em JBS, né, porque ele ficou de lado. Foi o que eu comentei, que um cenário que poderia acontecer é ele ficar de lado, né? Tanto que ele ficou mesmo de lado, não se decidiu. Tá, no semanal ele tá, ó, 3 semanas nesse rangezinho aqui, tá, de 4%, né? 20 dias, fazendo 15 dias, fazendo um range de 4%, é complicado, né? Então fica chato de você ficar lendo um papel desse. O que tem nesse papel? É a mesma coisa que eu falo todos os dias, né? Tem essa região aqui, que é uma região de suporte no papel, que representa 31,8 da última pernada de alta, né, do gráfico diário. Então, perdendo essa região, ele vai vir buscar entre 18 e 19 reais. Já falei isso para vocês, isso eu falo todos os dias. E caso venha romper a máxima, confirmasse, né, a máxima nos próximos dias, que não aconteceu, depois desse rompimento aqui, se ele viesse romper no dia seguinte, romper a máxima desse dia, seria sim um objetivo de 24, 30 reais de uma facilidade bem grande, né? De uma forma rápida, chegar a 24 e 30. Mas não foi o que aconteceu, ele continuou com pouca força, lateralizando, voltando de novo para essa região aqui, que é uma região chata de analisar, que não tem o que fazer, não tem o que fazer nesse papel, né? É só observar mesmo. Né? Tem uma região, uma LTA que, enfim, que, né, que não poderia perder, agora é só acompanhar. Talvez eu tire esse papel do radar, a gente pode incluir outros, né? Se você tiver aí, né, assistindo e quiser incluir um papel para a gente fazer uma análise diária, coloca nos comentários. Uma coisa que eu já esqueci no início também, que eu sempre vou esquecer, né? Compartilhe o vídeo. Se você está gostando dessas análises, compartilhe sobre esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, né? Compartilha com os grupos aí que vocês têm no WhatsApp, né? Isso vai me ajudar e ajuda vocês também. Quanto mais gente, né, inscrita, assistindo, conversando aqui, interagindo, né, mais a gente vai se conhecer, né? Mais eu vou poder entregar um conteúdo que vocês querem. E eu vou ficar mais empolgado de fazer as coisas, pô. Né? Quanto mais gente no canal, mais empolgado eu fico. Porque às vezes eu perco aqui final de semana, por exemplo, esse final de semana. Eu vou fazer a leitura dos gráficos dos índices internacionais. Aí no domingo vou fazer um conteúdo educacional. Provavelmente vou falar ou de FIBO, ou então algo mais devagar mesmo, começar com um candle, para caso alguém ainda tenha uma dúvida como é que é construído um candle. Então se você tem um pessoal, um grupo que ainda não entende muito de investimento e quer começar a estudar análise gráfica, você poderia enviar o vídeo que eu vou fazer. Então eu perco bastante tempo no final de semana aqui para passar esse conteúdo para vocês. Então não custa nada para vocês curtirem e compartilhar o vídeo aí com as pessoas que vocês gostam também. Beleza? Então no JBS, gráfico semanal a gente já falou, né? Lateralizando aqui. Então nada a se fazer também em JBS, tá? Só caso venha a perder essa região, que é uma região bem forte aqui de JBS. Então, antes disso, nada, né? Até lá tem 5% ainda. Né? JBS tá um papel chato pra gente acompanhar. Vamos ver Embraer agora. Embraer, né, caiu bastante, né? A gente comentou, tava muito esticado, né? Embraer, a nossa entrada não, mas uma oportunidade de compra que teve foi aqui, né? Então, desde a última vez que a gente falou que existia entrada, né, subiu 43%. 43%. Como é que você quer comprar um papel nessa região, gente? Não dá. Se você comprou aqui, tá errado. Então você, para quem estava de fora, não pegou a entrada correta, né, que seria aqui, amigo, não entra, cara. Não entra porque você vai ficar passando mal aí com as correções. E aí o que você vai fazer? Não vai aguentar, vai vender o papel aqui. Aí no dia seguinte ele começa a subir de novo, cara. E a pior sensação que tem pro trader é essa, cara. Então, se você perdeu, está chupando o dedo, espera, cara. Espera, uma hora ela vai dar nova entrada. Aí, ó. Começou a ficar interessante Embraer para quem não entrou. Então, vamos ver o que vai mostrar Embraer. Entendeu? Vamos ver aqui o FIBO de Embraer. Última queda, entre aspas, né, relevante, foi essa aqui. Né, que ele fez por dentro desse candle aqui, provavelmente teve um fundo interessante. Então, eu vou traçar a partir dessa aqui.
Então a gente está na região de 50% de FIBO. Então o papel pode chegar até 8,28, que ainda é uma oportunidade de compra legal em Embraer, tá? Então vamos ver como é que vai ficar o gráfico, porque nos próximos dias ele pode lateralizar um pouco, pode cair um pouquinho para a média de 21 subir e ficar uma área, ficar uma região importante e interessante para a Embraer, tá? Por enquanto nada se fazer, tá? Eu não faria nada em Embraer por enquanto, porque a gente vê que ele veio de uma queda forte, segurou aqui. Vamos ver os 60 minutos de Embraer. O que acontece? Ele perdeu uma LTA no intradiário, né, que eu já estava acompanhando o papel. Então agora vem correção. Veio correção, né, desde a perda do LTA, né, ele já perdeu, caiu 9%. Então por aqui, tá, no gráfico de 60 minutos, tu tá vendo compra? Tá vendo alguma oportunidade de compra? Tá vendo pivô de alto? Tá vendo alguma coisa? Não. Ele lateralizou o dia inteiro. Por quê? Ele tá sem força, né? Porque as médias estão acima do preço. Se ele lateralizou, ele não ganhou força para tentar chegar nessa média, romper a média, fazer um pivô de alta, significa que o papel está sem força. Então ele lateralizou para continuar caindo, talvez, tá? Então, gente, vamos esperar, tá? Vamos esperar para ver o que a gente pode fazer aí nos próximos dias em Embraer. Por enquanto eu não faria nada. Vamos ver o semanal? Não deve estar bonito. Né, semanal, como eu imaginei, né? Olhando pelo gráfico diário, não está muito bonito. Mas, né, foi um papel que em 2 semanas, né, em 3 semanas subiu 61%. Então a gente não pode pedir mais nada do papel. Vamos esperar ele fazer essa correção que ele está precisando e ver exatamente onde ele vai dar possibilidade de entrada, tá? Perdendo a mínima do Embraer aqui, né, 8,55, podia sim chamar um pouco de venda, mas eu acho que esse papel está muito defasado já. Mostrou força, né, nessa última semana aqui, nas últimas 3 semanas mostrou muita força, né, de volume financeiro, que eu digo. Então é uma região onde tem interesse sim de compra no papel. Então vamos esperar, gente. Vamos esperar. Aqui no semanal a gente pode também estar vendo uma possível, tá? Uma possível, não estou falando que isso vai acontecer, porque ombro, cabeça, ombro invertido é muito difícil de você conseguir pegar no início. Então o que a gente está vendo aqui, né? Teve um pivô de baixa, agora a gente está vendo onde o preço ganhou uma força vendedora aqui. Se ele vier buscar essa região de resistência, porque isso aqui é uma linha de resistência, tá? Que vai virar uma linha de suporte agora, mas é uma linha de foi uma linha de resistência. Se ele chegar aqui e fazer um candle de reversão nessa região, perto de uma LTA, né, e começar a fazer novos topos no intradiário ou então até no diário, é uma região de compra tentando antecipar um possível ombro, cabeça, ombro, tá? Seria aqui a compra oficial de ombro, cabeça, ombro. Que você também teria que, se você entra no ombro, cabeça, ombro antecipado, a chance de dar errado é muito maior. Mas se você entra na confirmação do ombro, cabeça, ombro aqui, o risco também que você toma, até você que você teria que colocar teu stop no fundo do ombro, né, seria maior também. Por isso que eu entro antecipado, né? Eu vejo exatamente todo o risco que a gente corre, coloca na planilha que eu disponibilizei para vocês. Né, que tem uma planilha aí disponibilizada para vocês, uma planilha sensacional que tem aí no meu canal. Então tem uma playlist chamada Dicas de Trader para Trader. Então se você entrar ali, tem lá a melhor planilha para swing trade e realmente é uma das melhores planilhas que tem disponíveis aí, gente. Então se você não tem, corre lá, né, e depois você baixa, que tem o link na descrição do vídeo lá. Então Embraer é isso. Vamos agora para a CEMIG. CEMIG chegou no nosso objetivo, que eu já tinha comentado com vocês, o primeiro objetivo aqui do fundo duplo, e agora está fazendo um recuo para voltar a comprar, para voltar a subir, provavelmente. CEMIG eu acho interessante se chegar aqui em 10,30, tá? Subiu muito também, subiu muito. Então, um papel que pode sim vir aqui até 10,30 para voltar a subir, tá legal? É um local interessante para CEMIG. Eu teria interesse, né? Eu acho que ficaria interessante para as pessoas CEMIG em 10,30 com um candle comprador. Né? Vamos ver se chega lá, né? Suporte, região de linha do fundo duplo em cima da média 21, poxa, bem interessante. Vamos ver o semanal, como deve ter ficado muito bonito, né? Bem próximo da média 21, fez esse recuo, mas tudo bem, em cima da média 21, tá? A média 9 está bem ascendente, então mesmo que ele venha perder aqui a mínima da média 21, tem essa região aqui em 10,30, como a gente tinha comentado no diário, que abre uma possibilidade de reversão aqui, tá? Vamos para agora pedidos, né? O Elias, Daverson e o Bruno pediram o IRB, tá? Pediram o IRB. Talvez eu até coloque. O que vocês acham de eu deixar IRB para a gente manter uma análise diária? Porque muita gente tem interesse em IRB, né? Principalmente um papel que está muito defasado. Vocês adoram um papelzinho que cai 80%, né, gente? 90%. Vocês gostam, né?
Brincadeira. Mas assim, o IRB tá bem interessante também, tá? IRB fez um fundo duplo, né? Rompeu esse fundo duplo e está fazendo um pullback, tá? Inicialmente é um pullback. Aumentei aqui o gráfico para a gente fazer um estudo aqui de IRB. IRB, se chegar aqui nessa região, né? Segunda-feira, me entregar um candle assim, é uma coisa sensacional. É uma coisa sensacional. Quem perdeu a entrada de IRB, tá? É uma segunda chance que ela tá te dando, tá beleza? Agora, vamos traçar Fibo de IRB. O último fundo de IRB foi aqui. Fibozinho, ó. Do último fundo... Deixa eu ver se isso aqui foi fundo, gente. Vou botar no 60 minutos. É, exatamente. Do último fundo que teve no gráfico diário, tá? Um fundo interessante de IRB. Até o topo, ele está perdendo a retração de 61,8, tá? É uma possibilidade negativa aí para IRB, tá? Né? Se fosse botar esse fundo aqui, mas não. O fundo ali que eu vi no diário seria mesmo aquele lá. Seria aquele lá. Então, o IRB realmente perdeu a retração de 61, tá? Próximo de perder a retração de 61 no diário. Então, fica de olho, porque perdeu uma LTAzinha que estava passando, né? Uma LTA aqui que estava passando. Então, você vê que vai começar, pode vir sim uma correção em IRB, tá? Pode ser caracterizado um topo duplo aqui também, enfim. Né? E você pode estudar um pouco o IRB. Eu vejo que no gráfico diário que ele ainda está em tendência de alta. Então, qualquer coisa que a gente venha ter aqui nessa região, tá? De IRB, que é uma região entre as duas médias, tá? Dependendo do que a gente vê aqui, é um local de possível entrada, tá? Impossível ficar interessante aí IRB para quem ainda não está dentro do papel e quer pegar de forma agressiva, tá? De forma agressiva. Então, é isso. O IRB não tem muito o que a gente fazer, não tem muita gente o que a gente lê, porque justamente ele está fazendo um pullback depois do rompimento, né? Um pullback um pouco maior, porque ele veio de uma alta bem forte, né? IRB em alguns dias subiu 60%, gente. É uma coisa absurda. Então ele tem sim que fazer um descanso. Chegando aqui talvez na média de 9, seria uma média interessante aí para começar a pensar, né, em IRB, dependendo da figura, da reversão, figura gráfica que ele vem mostrar pra gente. Ou então até mesmo da força no volume que ele venha mostrar. Beleza? Vamos ver aqui Azul também, que é um papel muito pedido por vocês. Caiu muito, o pessoal está um pouco nervoso, né? Em 2 dias aí ele caiu 18%. Né? É uma queda importante? É, mas ele subiu quanto também em 5 ou 6 dias? 110%. Então não é nada, é uma queda completamente natural. Tanto que a média de 9 ainda o preço, né, ainda está acima da média de 9. Tá legal? É acima da média de 9. Então, por enquanto, não há nenhum problema em relação ao Azul. Azul pode começar a pensar em alguma coisa ruim para Azul caso ele perca 19,94, que é a região de Fibo, certo? Uma região de Fibo. Então, caso ele venha perder 19,94, vamos botar R$20, tá? Se caso venha perder R$20 aí em fechamento, aí a gente começa a pensar em alguma coisa, né, relacionada a Azul, porque a gente tem uma resistência aqui, ó, abaixo de R$20, tá? Tem uma resistência, tem a média de 21. Então ainda está calçado, um papel que ainda tem suportes aqui, caso venha perder, né, essa região que a gente está vendo aqui, né, a região de Fibo de 61,8. Caso ele perca, ainda tem algum suporte. Mas tá, olhando o gráfico, eu não acredito que ele venha a perder, chegar a R$17 novamente, não. Tá? Existe possibilidade? Existe. Mas se eu acho que ele vai chegar, eu acho que não. Tá, beleza? Gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver aqui também já uma possível reação, né, no gráfico da Azul. Certo? Por que uma possível reação? Porque é a primeira vez que ele está tentando fazer um possível pivô de alta. Vou aproximar um pouco mais o gráfico para vocês entenderem. Né? Aqui, durante toda a correção que a gente tá vendo em azul, tá? O que a gente vê aqui? Fundos descendentes. Fundos cada vez mais baixos e topos cada vez mais baixos também. Aí o que a gente viu hoje? Tá? Hoje ele fez um fundo que não foi mais baixo que esse fundo aqui. E agora ele fez um topinho, fez um outro fundo. Ou seja, estamos vendo 3 fundos que não perdeu a mínima. E agora, no último candle do dia, ele fez um possível rompimento aqui, o começo de um rompimento dessa região, que poderia caracterizar um primeiro pivô de alta nos 60 minutos. Tá?
Então é um papel que a gente está vendo que tem começando uma recuperação, certo? Em cima de um suporte. Em um movimento aqui, ó, se você for ver, é um movimento inicialmente em U. Então o papel, durante essa região que ele estava fazendo, lateralizando, ele perdeu força. E quando tivemos o primeiro candle, onde fez o rompimento das últimas horas, ele começou a ganhar força. Ou seja, né, pode ser um movimento direcional aí que está se construindo, que pode ser real, né? Pode ser o primeiro pivôzinho de alta. Então fica de olho aí nesse papel. Por isso que a gente faz umas análises e a gente precisa também olhar pelo menos um Intra 60 para a gente ver o funcionamento do diário. Como é que se construiu esse candle, né? É bem interessante. E azul no semanal, que não deve ter ficado bonito, né? Pelo diário, deu para perceber. O azul chegou na média de 20, né? Mais uma vez, perdeu força, perdeu muita força e fez esse candle feio, tá? Então, se vier a perder a mínima da semana, tá? Pode sim vir buscar essa região de R$17, olhando pelo gráfico semanal. Ele chegar a R$20 para depois voltar a fazer novas altas, tá? Perdeu aqui. Caso ele venha perder na semana que vem essa região, ele pode vir buscar a média de 21, de 9, para depois subir, que seria 18 e alguma coisa. Ou então ele pode até vir aqui nessa região de 17,50, que é uma região de suporte que a gente pode ver aqui, que teve 3 semanas, 4 semanas que ele estava se segurando antes do rompimento. Então pode ser uma região importante que ele venha testar para depois tentar fazer novas altas, tá? Então ainda sim, né, temos um viés positivo aí, entre aspas, né? Ainda podemos dizer positivo em azul, tá? No semanal. No diário ele está bem mais bonito, tá? No diário está bem mais bonito. Agora vamos via varejo também, né? Um papel que está muito na mídia nos últimos dias. Via varejo está muito forte, gente. Muito forte mesmo. Muito forte. Agora, até no recuo para as médias, ele não consegue, né, chegar nas médias direito, né? Você vê com a força que está nesse papel. Então, não vejo muitos problemas. Quem está comprado, está muito bem comprado, né, nesse papel. A última entrada, pelo menos, nossa, foi aqui, né, em 9,60, se eu não me engano. Então, até então, você conseguiu 60% de alta, é um absurdo se você segurou esse papel, né? Porque a gente sabe quando a gente está dentro do papel, tudo muda, né? Qualquer queda no papel a gente já fica nervoso. Por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo às vezes para tentar amenizar um pouco essa ansiedade de vocês. E agora está lateralizando, gente. Lateralizando para tentar fazer novas topos, tá? Até na lateralização ele tem força, né? Não está conseguindo não está conseguindo chegar nas médias direito para ver a quantidade de força. Então, eu acredito que via varejo vai chegar aqui nos R$14 e não vai ter muita como cair mais não, tá? Só se tiver uma notícia, alguma coisa que mude o viés da bolsa em geral. Mas via varejo está muito forte, né? Muito forte mesmo. Por incrível que pareça. No início eu não confiava muito nesse papel, mas depois que ele rompeu essa região aqui, onde poderia fazer um pivô de baixa, né, e acabar assustando todo mundo, que ele veio aqui e fez esse fundo duplo. Esse fundo duplo aqui, quem pegou, né, parabéns. Mas a maioria achava que aqui a empresa ia quebrar, tá? Inclusive eu. Então, assim, quebrar que eu digo é entrar em recuperação judicial, ter muitos problemas, né, financeiros e tudo mais. Mas provou que estava errado, né? A própria diretoria estava soltando muita notícia positiva dela. Achei um pouco isso, né, estranho, fiquei com o pé atrás, justamente pelas notícias da própria diretoria, passando para quem estava de fora do papel, né? Então isso eu achei um pouco estranho. Mas enfim, né, ele fez um pullback nessa região aqui do fundo duplo, né, sensacional, e fez essa alta. Até então, né, legal. Quando ele veio fazer um recuo para as médias e lateralizou, aqui que a gente vê que teve essa lateralização, né, o que eu imaginei que poderia acontecer? Perder essa região. Perder essa região e começar a fazer novos fundos, né? Topos e fundos descendentes. Mas não, ele mostrou essa lateralização, ele rompeu com propriedade, bonito, tá chegando quase no topo histórico já, mostrando sim que eu tava errado. E todo mundo erra, tá? Principalmente quem tá botando cara a tapa aqui fazendo as análises. Mas é normal isso, cara. Se você acertar 60% de todas as suas operações, de todos os seus estudos no mercado financeiro, e você, dentro dessas 60 operações, 60% das operações, você ter ganhos maiores que perdas, né, seu risco-retorno ser positivo, você é uma pessoa vitoriosa no mercado financeiro, tá? Então, isso aqui em Via Varejo está muito bonito e eu acredito sim que ele venha tocar aqui. Se ele vier tocar na média de 9, ele vai fazer novas altas aí sem muitos problemas em Via Varejo. Semanal de Via Varejo, olha o absurdo de semanal em Via Varejo, né? Muito absurdo, né? É um papel que sem respirar praticamente fez só 280%.
né? Só 280%. Enfim, né? Não tem muito o que falar de Via Varejo. No semanal ela precisa descansar? Precisa, né? Até do último fundo que a gente teve aqui no semanal, que pode-se dizer um último fundo no semanal, né? Se o preço pode chegar até R$11, voltar a R$11, que ainda teria um viés positivo, que ainda estaria nas médias do semanal, do gráfico semanal, estaria no retração de 61,8 de Fibonacci. Então ainda sim, por mais que o papel saia de R$15, né, faça um recuo até a região de R$11, onde o preço, né, a média estaria subindo aqui, a média de 21, ainda assim o papel estaria com viés positivo para fazer novos topos, tá? Por incrível que pareça, né? Sensacional. Porque você vê que caso ele venha a buscar os R$11, ele tem uma resistência aqui em 10,50 mais ou menos, tá? Uma resistência que eu marquei aqui em 10,50. Tem a média 21 ascendente passando em cima do preço. Tem a retração de Fibonacci 61,8. Não tem nada que estrague o papel caso ele esteja chegando a R$11, gente. Por incrível que pareça, um papel que subiu muito, esticou. E caso venha fazer um descanso desse, não vejo nada demais. Eu vejo mesmo uma oportunidade de compra. É chato para quem está no papel, né? Mas quem está querendo comprar, tá doido que esse cenário que eu tracei aqui venha a acontecer, né? Mas é isso, é oportunidade, é você entrar, você ter risco, né? Quem opera, quem faz swing trade, opera no mercado financeiro, tem que correr risco, né? Não adianta. Se você não corre risco, você não ganha dinheiro. Então é isso, gente. Mais uma análise aí um pouquinho longa hoje, né? A gente estudou bastante, teve bastante conteúdo educacional dentro dessa análise. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, né, compartilha, se inscreve no canal, tá? Compartilha com seus amigos, com grupos aí que você sabe que o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender o funcionamento do mercado, ou então de investidores mesmo que tem um tipo de viés, você está vendo que o meu viés é um pouco diferente do deles, mostra para eles, né? De repente abre um pouco a mente das pessoas para ver que talvez uma segunda opinião pode estar ajudando mesmo até onde pode segurar o papel, onde você pode entrar, se até tal queda, o que poderia acontecer. Então eu acredito que é saudável, tá? Uma opinião contrária da sua é saudável para você gerar uma terceira opinião, cara. Entendeu? Isso tudo faz parte do crescimento da pessoa mesmo, como operador, como trader, como pessoa, como humano, né? Um ser humano precisa sim desse tipo de informação, precisa confrontar suas ideias com de outras pessoas para gerar uma solução, gente. Entendeu? Isso é para tudo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Este final de semana aí eu vou fazer a leitura dos índices internacionais aí, que teve bastante coisa, né? Bastante coisa aí nessa semana. E a gente se fala aí na manhã. Valeu, um abração aí, gente.